Olá, turma! Tudo bem? Estamos juntos mais uma vez aqui, juntos no nosso curso Gramática para Passar. Eu sou o seu professor Lucas Lemos, professor de língua portuguesa do Gran Cursos Online. E a partir de agora, nós passamos a falar sobre a colocação pronominal e analisaremos o emprego dos pronomes. E agora, eu vou mostrar a todos vocês o pronome oblíquo átono. Mas para conhecer o pronome oblíquo átono, você deve estar olhando para esta carinha e se perguntando o que isso quer dizer. Eu vou te apresentar agora alguém muito especial na minha vida. Olhe na tela. Olha só, turma. Isso daqui eu vou fazer um desenho para você. Tá? Pera aí, deixa eu pegar aqui. Vamos usar o preto. Pronto. Olha só. Vou desenhar aqui. Ó, não briga comigo não, porque eu não sei desenhar, tá? Não sei desenhar. Aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Aqui é o bracinho, tá? Os braços. Aqui as pernas. Pronto. Vou fazer um cabelinho aqui. Pronto, cabelinho. Ó, coisa legal. Legal demais, né? Pois bem, agora eu apresento aqui na sua vida. É isso mesmo, a nossa Luquete. Esta é a Luquete. E Luquete é muito importante na nossa vida e você vai entender agora, a partir desse momento, por quê. Porque quando eu olhar aqui para a cabeça, né, para os olhos de Luquete, você vai pensar em quem? O, a, os e as. Pronto, vou colocar aqui, ó. O, a, os e as, que são pronomes oblíquos átonos. O pronome oblíquo átono, ele vai exercer qual função sintática, professor? O pronome oblíquo átono exerce a função de complemento. Complemento verbal. É um complemento do verbo. E quando eu olho para o, a, os, as, nós teremos o nosso objeto direto. Este é o objeto direto. Legal, professor? Bom, já aqui no corpo, você vai pensar na dupla. Lhe e lhes. E este cara, né, nós chamaremos de objeto indireto. É a função sintática. Objeto indireto. E por fim, aqui na sainha, na parte de baixo, nós vamos pensar em quem? Em me, te, se. Para de pensar besteira, né? Se, nos, vos. Vou colocar aqui o vos. Pronto. Vos. E que estes caras, ó, me, te, si, nos, que são os outros pronomes, eles podem ser objeto direto ou, tá? Ou objeto indireto. Vai depender do contexto. Vai depender do contexto para falar se ele é objeto direto ou se ele é objeto indireto. Certo, professor. Mas como é que eu vou fazer para conhecer e decorar bem essas regras aí? Como é que eu faço para entender que o, a, os, as sempre é objeto direto, o lhe e o lhes sempre é objeto indireto e que o me, te, si, nos, vos podem ser objetos diretos ou objetos indiretos? Como é que eu faço para não esquecer isso, professor? Então você vai pensar assim, pensa aqui na Luquete, né? Você que é um rapaz ou uma moça, mas sempre vai olhar para onde? Você vai olhar para alguém, seja para um rapaz, seja para uma moça. Aqui eu coloquei a Luquete, queria a Luquete. Mas você olha para onde? Você olha para os olhos. E tem que olhar de forma direta para os olhos, não é? Diretamente eu vou olhar para os olhos. É isso mesmo. Porque, ó, eu olho para os olhos da pessoa, que é o que me interessa. Eu tenho que enxergar, porque nos olhos, os olhos já dizem alguns autores, né, que é o espelho da alma. Então eu olho para os olhos, e aí eu olho diretamente, porque o
a, os, as, sempre objeto direto. Professor, mas e o lhe e o lhes? Você olha para onde? Diretamente? Para os olhos. Mas indiretamente você olha para onde? Claro, você vai disfarçar, não é? Você não vai olhar de forma direta, uma cara de pau, você olha indiretamente. E aí, neste caso, o lhe e o lhes, ele pode ser na verdade, ele é objeto indireto, porque você olha indiretamente. Ah, tá, professor, e o meter-se nos vos? Aí você olha indiretamente e também olha diretamente. Acaba olhando aí das duas formas, né? Olha indiretamente e olha diretamente. Por quê? Porque estes pronomes vão exercer a função sintática ora de objeto direto, ora de objeto indireto. Eu vou te provar isso no contexto agora, na tela. Veja bem, veja aqui que eu trouxe para você alguns exemplos. Primeiro exemplo ali, ó. Eu ouvi na escola. Observe o verbo aqui, ó. E vi. Quem é que vi? Eu, professor. O eu aqui, ó, é o nosso sujeito. E quem ver, ver, professor, ver algo ou alguém. E significou que esse verbo aqui, ó, é um verbo transitivo direto. E este o é o objeto direto. Sim, porque você entendeu que o, a, os, as sempre desempenham a função de objeto direto. Não é isso? Eu sei, é comum falar assim, ó. Olha só como é que falam. Ah, eu vi ele hoje. Eu vi ele? Não. Porque o eu, tu, ele, nós, vós, eles são pronomes pessoais do caso reto, pronome pessoal. Aí ele sempre tem função de sujeito, tá? Então não pode falar, eu vi ele, eu amo ela. Jamais, eu a amo. Vejam que quem ama, ama alguém. O verbo amar é transitivo direto. E o a, objeto direto. Professor, eu já ouvi por aí falando assim, ó. Lhe amo, lhe amo. Nossa, é feio, né? Feio. Fala logo lhama, se é pra fazer assim. Lhe amo não. Porque quem ama, ama alguém. E o verbo amar é VTD, é transitivo direto. E o lhe, olhe na tela, por favor. O lhe, ele é sempre objeto que indireto. Você olha, ó, indiretamente. Então olha o exemplo aqui, ó. Eu lhe entreguei o resultado. Vamos olhar para o verbo entregar. Quem é que entreguei? Eu. Eu é o sujeito. Quem entrega, entrega algo. Eu entreguei o quê? O resultado. Certo, professor? Quem entrega, entrega alguma coisa. Eu entreguei o quê? Mas quem entrega, entrega algo a alguém. Ó. A quem? A quem? Veja que este ler é o seu objeto indireto. Porque você vai entregar alguma coisa a alguém, ó. Eu lhe entreguei o resultado. Eu entreguei o resultado a quem? A ele, a ela. Então esse lhe, você percebe aí no seu contexto que ele vai exercer a função sintática de objeto indireto. Estamos entendendo? Veja que é muito importante observar essa relação. Importantíssimo aqui. Então, olha lá. Olha aqui comigo, por favor. Ó, eu vou olhar para os olhos diretamente, porque o, a, os, a sempre objeto direto. Eu ouvi na escola, eu vou anotar para você já já. Eu ouvi, esse o é objeto direto, porque quem vê algo. Já o lhe e o lhes eu vou olhar como indiretamente. Eu não olho, claro, não sou cara de pau, não vou olhar direto, não. Eu vou olhar indiretamente. E aí é o nosso objeto indireto, ou lhe ou lhes. Por isso, ó, eu lhe entreguei o resultado, ou seja, eu entreguei o resultado a alguém, a ele, a ela. Compare os dois próximos textos na tela. Então veja aqui, ó, vou só deixar anotado que o na escola é o seu adjunto adverbial de lugar, que você já deveria saber, certo? Certo, professor? De lugar. Agora, vamos ali. Deus nos ama. Deus nos ama. Quem é que nos ama? Professor, Deus. Amém. Deus é o sujeito.
E quem ama alguém. O verbo amar é VTD. E o nos é o quê? O nos é objeto direto, porque Deus nos ama. Legal. Aí no segundo exemplo, veja bem. Deus nos deu a vida. Quem é que nos deu a vida? Professor? Deus. Deus aqui é sujeito. Correto, professor? Quem dar alguma coisa, ó. Deus deu o quê, por favor? A vida. A vida é objeto direto. Mas quem dar alguma coisa a alguém. E esse nos é o quê, por favor? Objeto indireto. E o verbo ali, ó, é um verbo que foi considerado VTDI. Transitivo direto e indireto. Então, observe a importância deste assunto. Veja a importância. Por isso eu quero que você conheça aqui a Luquete. Marque a Luquete. A Luquete é muito importante. Tira um print dessa tela. Agora, tira um print dessa tela e saiba lá quem é Luquete. Porque aí eu tenho as funções sintáticas do pronome oblíquo átono. Então guarde essa informação e eu te garanto que você vai acertar as questões de prova que envolvam este assunto. Amém, professor? Amém? Digam todos? Amém? Então, vamos a partir de agora falar sobre um pouco mais sobre esse emprego do pronome oblíquo átono. Mas veja na tela, porque agora eu quero trabalhar com você o pronome oblíquo átono. Vou até escrever aqui, ó. Aqui, ó. Pronome oblíquo átono. Pronome oblíquo átono na função, tá? Vou colocar aqui, ó. Na função de objeto direto, tá? Na função de objeto direto. E esses caras, quem são eles que eu vou trabalhar nessa função de objeto direto aqui? Olhando para a cabeça. O, a, os, as. Eu não vou mexer com esses de baixo até então, mas vamos pensar lá no o, a, os, as, tá? Legal, professor? Então, olhando aí para o verbo, que é um verbo que vai me interessar que seja VTD, ou seja, verbo transitivo direto, tá? Porque um verbo transitivo direto. O que vai acontecer nesse momento, turma? Nós vamos substituir o objeto direto por um pronome oblíquo átono para evitar uma repetição desnecessária no texto. Por exemplo, você viu o professor Lucas hoje? Sim, eu o vi. Está vendo? Em vez de falar, sim, eu vi o professor Lucas. Não há necessidade. Diga, sim, eu o vi. O vi. Eu sim, ouvi lá no Gran Cursos Online. Então veja bem que neste caso eu vou substituir o objeto direto por um pronome oblíquo átono. Aí na tela, veja comigo. O que eu preciso observar aqui? Eu vou observar esse meu verbo. Quando o verbo terminar em vogal, claro que nesse momento eu vou pensar sempre no pronome depois do verbo. Eu vou até colocar aqui uma informação muito importante na nossa vida. Eu vou anotando informações aqui que são necessárias para nós, tá? Então eu vou escrever assim, ó. O pronome oblíquo átono. Quando eu falo poa é pronome oblíquo átono, tá? Poa é pronome oblíquo átono. O pronome oblíquo átono jamais, tá? Iniciará uma frase, uma oração. Isso é muito importante. O pronome oblíquo átono não pode iniciar oração, não pode iniciar frase, tá? Por mais que seja comum na nossa oralidade, no dia a dia, o pronome oblíquo átono não pode iniciar oração. Recordam-me de um poema de Oswaldo de Andrade, que diz assim: dê-me um cigarro. Veja, turma, dê-me um cigarro. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e também do mulato sabito. Mas o bom branco e o bom negro da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, meu camarada, me dá um cigarro.
Veja bem, este poema de Oswaldo de Andrade. Na língua culta, na nossa gramática, na minha gramática e na sua, meu aluno, nós falamos dê-me um cigarro. Mas no dia a dia, na oralidade, o bom branco, o bom negro da nação brasileira, dizem todos os dias como? Deixa disso, rapaz, me dá, para com isso, me dá. É assim que falamos na oralidade em uma mesa de bar, por exemplo. Então, por mais que seja comum, recorrente este uso na língua falada, não é permitido aqui na norma culta da língua, na tela. Então, o pronome oblíquo átono, turma, não poderá, em nenhuma hipótese, iniciar uma frase. Certo? Imaginando nesta situação que eu queira substituir o pronome oblíquo átono, ou melhor, eu quero substituir o objeto direto por um pronome oblíquo átono, só que eu vou substituir depois do verbo. Então, se o verbo termina em vogal, professor, o que eu devo fazer? O pronome vai assumir a forma o, a, os ou as. Agora, se o verbo terminar em consoante R, S ou Z, eu devo cortar a consoante R, S ou Z, corta essa consoante, para que o pronome possa assumir a forma lo, lá, los ou las, certo? E quando o verbo terminar em som nasal, que é em M, ião, ion, não vou cortar nada. E o pronome apenas assumirá a forma no, na, nos ou nas. Ah, professor, eu até senti uma boa vontade aqui de sua parte, mas a verdade é que eu não entendi foi nada. Calma, meu querido aluno, calma. A ideia aqui será o quê? Eu vou substituir o objeto direto, vou tirar o objeto direto, e no lugar do objeto direto eu vou colocar um pronome. Agora eu vou ter que olhar para o verbo, se o verbo termina em vogal, em consoante ou em som nasal. Veja aqui, ó. Veja aqui na tela um exemplo que eu trouxe para você. Informei a situação ao servidor. Bom, quem informei? Quem informei? Eu informei. E quem informei informa alguma coisa. Informei o quê? A situação, o objeto direto e o verbo aqui é transitivo. Direto, eu informei o quê? Informei a situação, ó. Faça a pergunta. Informei o quê? Legal. Mas quem informa, informa alguma coisa a alguém, ó. Informei o quê? A quem? Ao servidor é o seu objeto indireto. Pois, veja bem, quem informa, informa alguma coisa a alguém. Imaginemos que você queira substituir este objeto direto por um pronome oblíquo átono para evitar uma repetição desnecessária dentro do texto. Imagine, alguém chegue até você e fala assim: Ô, Lucas, você informou a situação ao servidor? Em vez de falar, sim, eu informei a situação ao servidor. Não, você dirá assim, ó. Sim, informei ao servidor. Informei ao servidor. Lembre-se de que o, a, os, a sempre na função de objeto direto. Sempre na função de objeto direto, ó. Quem informa, informa alguma coisa. Informei o quê? O que eu informei, professor? O a. O a é o objeto direto. Informei a quem? Objeto indireto. Professor, sim, mas eu não quero substituir o objeto direto pelo pronome oblíquo átono. Na verdade, professor, eu gostaria de substituir o objeto indireto pelo pronome oblíquo átono. É possível? Claro! Como? Então vamos, ó. Quem é que eu olho indiretamente? Para onde? Ah, professor. Então, ó, informei-lhe a situação. Informei-lhe
a situação. Veja, turma. Veja que o verbo aqui, um verbo, aqui também, né, colocar aqui o VTDI, que é um verbo VTDI, em que a situação é o objeto direto e este lhe é o objeto indireto. Neste momento eu passo a substituir não mais o objeto direto, mas sim o objeto indireto. Outra coisa, o lhe que você aqui enxerga. Você já viu, ele é sempre o quê? Objeto indireto. Agora, outra situação, hein? Ele precisa referir-se, ó. Olha aqui, ó. Refere-se à ideia. Ideia de pessoa, tá? Então, o lhe, ele precisa se referir a uma ideia de pessoa, tá? O lhe necessariamente vai se referir a uma ideia de pessoa. Pessoa. Como o servidor traduz uma ideia de pessoa, eu posso claramente utilizar este lhe. Então, turma, vamos lá. Olha o que está acontecendo. Eu estou substituindo o objeto direto ou o objeto indireto por um pronome oblíquo átono para evitar repetição desnecessária. Conforme nós já vimos aqui na Luquete, o, a, os, as, sempre objeto direto, lhe, lhes, objeto indireto. Quem vai facultar, e eu vou ter que analisar o texto, são os demais casos, ó, que é o me, te, si, nos, vos, que podem aparecer como objeto direto ou podem aparecer como objeto indireto. Somente o contexto é que vai definir para você o que eu tenho, se é objeto direto ou se é objeto indireto. Acompanhe um pouco mais na tela e veja aqui comigo o seguinte. Quero aproveitar ainda este bloco para te mostrar algo muito importante em relação a este cara. Por isso, eu quero que você acompanhe comigo no próximo slide, em que nós vamos colocar aqui, ó. Eu vou escrever funções do lhe. Funções do lhe. Como assim, professor, funções do lhe? Porque você disse que é objeto indireto. Sim, mas objeto indireto aqui, ó, como complemento do verbo, que aqui são complementos verbais. Vamos lá. Vou colocar algumas frases aqui para analisarmos juntos. Ó, a primeira. Desejo-lhe sucesso pleno. Professor, precisa desejar realmente sucesso pleno? Não posso desejar só sucesso, não? E aí, o que você acha? Meus ensinamentos lhes são úteis. E aqui no final eu vou acrescentar para você dizendo que fecharam-lhe a porta na cara. Bom, fecharam-lhe a porta na cara. E eu quero claramente identificar a função do lhe aqui nos 3 exemplos mencionados. No primeiro contexto, quando eu falei desejo-lhe sucesso pleno, é porque quando eu digo a você que eu desejo sucesso, dá a entender que eu só desejo sucesso até determinado ponto da sua vida. E o que eu desejo aqui, o desejo nosso, do Gran Curso Online, é um sucesso pleno. Não somente o sucesso aqui na carreira pública para que você conquiste um cargo público. Não. Desejo sucesso a você, sucesso tanto na sua vida profissional quanto na sua vida pessoal, que é muito importante para nós, né? Então, por isso, desejo a todos vocês um sucesso pleno na tela. E eu quero saber a função desse lhe. Olhemos para o verbo desejar. Quem é que desejo? Eu desejo. E quem deseja, professor,
desejo alguma coisa, ó. O que eu desejo? O que eu desejo? Sucesso pleno. Então, sucesso pleno é o objeto direto. Mas quem deseja, deseja algo a alguém. A quem? Então o verbo aqui, ó, ele é VTDI. E o lhe é um objeto indireto. Lembrando a você que esse lhe, sim, fará referência à ideia de uma pessoa. Então, desejo sucesso pleno a você. No próximo tópico, meus ensinamentos lhes são úteis. Olhando para o verbo aqui, ó. O que é que são úteis? Meus ensinamentos. Então, meus ensinamentos aqui é o nosso sujeito. Agora veja bem, turma. Esses ensinamentos são úteis. Concorda comigo que úteis é uma característica do sujeito ligado por meio de um verbo? Significando que esse verbo é um verbo de ligação, em que úteis é o predicativo do sujeito. Tudo bem? Os ensinamentos são úteis. Agora, você precisa pensar um pouco além. Os ensinamentos são úteis, professor, mas aquilo que é útil a... É verdade, professor. Os ensinamentos, eles são úteis, e eles são úteis a quem? Certo? É. Meus ensinamentos são úteis a quem? A vocês. Qual é... Vamos lá. Qual é a função morfológica da palavra úteis? Função morfológica. Morfologia. Porque sintaticamente é um predicativo do sujeito. Na morfologia, úteis é um adjetivo. Correto, professor? Adjetivo. Agora eu preciso que você me recorde de algo muito importante que nós já estudamos. Qual é o nome daquela função sintática que é preposicionada e que está conectada a um adjetivo? É isso mesmo. Eu quero saber qual é o nome daquela função sintática que é preposicionada. Vamos pensar assim, ó. Meus ensinamentos são úteis aos alunos. Ó, úteis aos alunos. Aos alunos é um termo preposicionado que está conectado a um adjetivo. Qual é o nome mesmo desta função? Bom, se você não se lembra, peço a você que revise o assunto. Muito importante. Muito importante. Ah, pera, professor, vou me lembrar. Não, não é assim. Tem que estudar, tem que treinar, tem que praticar. Você não pode deixar a língua portuguesa de lado. Não posso. Jamais. Lembre-se, termo preposicionado conectado a adjetivo, a advérbio ou a substantivo abstrato. Substantivo abstrato tem que tomar cuidado, né? Vai ter função sintática de quê? Na tela. Veja. Nós teremos uma função sintática de complemento nominal. É um complemento nominal. Tudo bem? Então, os ensinamentos são úteis a quem? A vocês. E esse lhe aí é um complemento nominal. Ah, verdade, professor. E por fim, fecharam-lhe a porta na cara. Este caso, eu afirmo a você que temos aqui, vou até escrever por extenso, temos aqui um adjunto adnominal. Isso aqui é um adjunto adnominal. Fecharam-lhe a porta na cara. Ou seja, fecharam a porta na cara dele, dela. Veja que caberia aqui um dele e um dela, certo? Porque isso aqui, ó, eu vou deixar anotado para você. Esse, como o lhe como adjunto adnominal, ele é dativo de posse. Ele indica uma posse. Fecharam na porta dele, na porta dela. Tudo bem? Bom, na anterior, esse lhe como complemento nominal, lembre-se, ligado a adjetivo, não há dúvida, é sempre complemento nominal. Conectado a adjetivo, não há dúvida, é sempre complemento nominal. Então, turma, apenas para revisar este nosso primeiro bloco sobre a colocação dos pronomes oblíquos átonos. Eu mostrei para você a Luquete, apresentei a Luquete aqui hoje. Luquete é importante. E mostrei que aqui eu estou indicando que são as funções dos pronomes oblíquos átonos, mas como complemento do verbo, ou seja, como complemento verbal. Então, como complemento verbal,
O lhe ou lhes só podem ser objetos indiretos, como complemento verbal. Aqui, nestes dois últimos exemplos, o lhe aparece como complemento do nome e não como complemento do verbo. Por isso, exijo muita cautela. No próximo bloco, nós continuamos. Falaremos ainda sobre esse emprego dos pronomes oblíquos átomos. Explicarei melhor esta estrutura aqui para você. Vamos falar muito sobre isso aqui já no próximo bloco. Por isso, passe para a próxima aula e venha aqui comigo continuar estudando a nossa língua pátria. Um abraço do lucaslemos.pro.